Débora, vamos chamar o nosso próximo entrevistado, o Gustavo Blum, aqui que já está conosco, ele que é professor de Política e Segurança Internacional e pesquisador de Relações Internacionais. Aí, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui à BMC News, tá certo? Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí na BMC News. Um prazer estar aqui, infelizmente, nessa situação para comentar uma guerra, né, um conflito militar, mas acho que é uma boa oportunidade para debatermos o que acontece no nosso mundo hoje. Perfeito. Professor Gustavo, bom, começando, já que a gente vai trazer essa questão da segurança internacional e dessa quinta-feira para cá tem muito se questionado sobre as usinas nucleares lá da Ucrânia, sobre essa questão da segurança nuclear, inclusive o presidente Macron acabando de pedir com urgência, né, no Conselho de Segurança da ONU uma reunião sobre isso, pedindo para a devolução do domínio dessas usinas nucleares dentro do território ucraniano, que é reconhecido internacionalmente como, né, de soberania ali ucraniana, para que os russos devolvam, enfim. Até que ponto a Rússia infringe ali uma segurança internacional quando age dessa maneira? Eles dizem que estavam apenas respondendo ali porque tinham sido, eles foram realmente ali, de alguma forma, eles estavam respondendo porque eles tinham sido atiçados de alguma forma, mas assim, existe um risco muito maior por trás de tudo isso. Os outros países podem agir de alguma forma, os Estados Unidos já sei que estão investigando sobre isso. Explica um pouco melhor para a gente onde que se encaixa essa questão da segurança internacional, onde estão os limites nessa história? Bom, quando a gente fala de segurança internacional, a gente está falando, sobretudo, de dois aspectos importantes para a gente pensar. O primeiro aspecto são todas as políticas adotadas por diferentes estados, né, em diferentes regiões do mundo, enfim, com relação à sua área militar. E quando a gente fala de área militar, a gente está falando da área de defesa, né, seja envolvendo equipamento, seja envolvendo pessoas ou envolvendo inteligência. Por outro lado, quando a gente fala de segurança internacional, no aspecto da forma como vocês estão abordando, né, a gente está falando de questões que podem levar à instabilidade dessas relações internacionais entre diferentes países, né, nessas regiões ao redor do mundo. Então, a gente tem esse aspecto de forma bem importante, que é a questão da estabilidade. A guerra que a gente está observando hoje lá na Ucrânia, né, acho que é importante a gente colocar que, como no caso da guerra da Síria, né, na guerra na Síria, na verdade, não foi uma guerra envolvendo os sírios, né, mas nós tivemos um conflito que ocorreu na Síria, né, no território sírio, que envolvia interesses, né, envolvia grupos ligados, apoiados, seja na parte financeira, seja na parte bélica, com outros países, né, outras potências envolvidas ali na região, inclusive os Estados Unidos e a Rússia, né, que são os principais protagonistas desse conflito que a gente está observando hoje na Ucrânia. Vários refugiados do conflito sírio apontam para essa questão de que eles não estavam envolvidos na batalha, ou seja, não era uma guerra civil da Síria, né, era uma guerra civil que acontecia no território sírio, mas tinha a ver com outros interesses. Nesse sentido, é importante a gente entender que o conflito que nós estamos tendo hoje é um conflito que ocorre na Ucrânia, que tem a ver com a relação bilateral entre Ucrânia e Rússia, mas também está cheio de outros interesses, né, e o desenvolvimento nas últimas semanas, né, principalmente na última semana, desde o início das hostilidades, né, o início da invasão russa, a incursão russa no território ucraniano, demonstra o quanto que esse conflito mexe com diferentes interesses, diferentes intenções, inclusive de outros países ali na região, com os fenômenos que acontecem nesse conflito. Né? Então, acho que é importante a gente trazer que a questão da estabilidade internacional também é uma questão importante quando a gente fala de um conflito que está acontecendo e que envolve, de uma forma ou de outra, uma potência nuclear. Né? Na verdade, duas potências nucleares, que são a Rússia e os Estados Unidos, que estão tendo na Ucrânia, nesse momento, um tipo de tensão. Se a Rússia está presente militarmente lá na Ucrânia, os Estados Unidos também apoiam o governo de Kiev e, portanto, têm também interesses e participação nesse conflito. Ô, professor, uma outra questão, né? A gente
falou sobre isso, né, nos últimos 9 dias, aqui, na verdade, muito mais que os últimos 9 dias, que a gente já tinha visto essa tensão geopolítica aumentar, que é a questão do quanto que o Putin se preparou para o movimento militar, né? Ele passou ali, desde 99, quando entrou na presidência, ele foi investindo cada vez mais dinheiro nos seus militares, né? Não à toa aí tem essa linha aí de militares aí de mais de 64 quilômetros, né, o comboio dele. Enfim, também tem a questão das ogivas nucleares, ele tem mais de 6.000 ogivas nucleares, né, mais do que o próprio Estados Unidos. Então, como que os Estados Unidos, na sua visão, sentam nessa mesa de negociação quando se fala de guerra? Né? Porque eles não têm muito a arma que eles tinham é a sanção econômica, correto? A peça que eles têm para mover é essa, porque se for, por exemplo, para a lógica nuclear, obviamente ninguém quer a lógica nuclear, né? Pelo amor de Deus, não apertem num botão, mas assim, a Rússia tem mais, né? A Rússia também ganha nessa discussão. Então, como os Estados Unidos teriam outro movimento além da sanção econômica, na sua visão? Eu acho importante esse seu questionamento, porque ele aponta para uma realidade que a gente não estava acostumado, né? Na verdade, em razão dos filmes, das séries, né, dessa imagética que se construiu em torno da Segunda Guerra Mundial, o tipo de guerra que a gente imagina, né, o tipo de guerra que está na nossa cabeça quando a gente cita essa situação, é um tipo de guerra de destruição total, né? É o que a gente chama justamente em segurança, né, em geopolítica, de guerra total. Ou seja, de eliminação de infraestruturas, de eliminação de pessoas e da realização da maior nível de destruição possível dentro dessa realidade, né? O que a gente está observando agora na Ucrânia, né, a movimentação militar russa lá na Ucrânia que a gente está observando, ela não vai nesse sentido. Inclusive, né, vocês estavam apresentando aí mais cedo com relação às usinas nucleares, né, que estão no território ucraniano, e o que vem aparecendo são muitas notícias, né, de que as tropas russas estão chegando nessas usinas. A gente teve na semana passada a tomada de controle de Chernobyl, no caso da semana passada, dessa semana, né, da região de Zaporizhia. Então a gente tem esses momentos de uma guerra que, na verdade, é uma guerra cada vez mais tradicional. Uma guerra que tem como foco controlar e retirar o domínio do inimigo das suas principais linhas de comunicação e fontes de recursos, como no caso da energia elétrica, no caso das usinas nucleares, né, e também no caso dessa linha, né, de tanques que está sendo construída ali em Kiev. Então, isso a gente tem que entender que é uma consequência disso que a gente chama em segurança internacional de guarda-chuva nuclear. Ou seja, os países que detêm essa tecnologia, eles acabam de uma forma ou de outra tendo uma segurança a mais do que outros países que não detêm essa tecnologia em realizar essas incursões ou operações militares, a gente poderia dizer, um pouco mais arriscadas, né? Como você bem levantou, a única reação possível por parte do Ocidente, sem que estejam diretamente envolvidos na batalha, né, campal, cidadãos de potências nucleares, né? Por enquanto a gente tem cidadãos, enfim, a gente tem mercenários, grupos neonazistas, a gente tem dos dois lados, né, tanto na Rússia como na Ucrânia, a gente tem mercenários lutando pela Ucrânia, a gente tem cidadãos de outros países lutando por lá, mas por enquanto nós temos uma força armada de um país que é uma potência nuclear, que detém esse controle, e a força armada de um país não nuclear. Porque a partir do momento em que forças armadas de duas potências nucleares se encontrem no campo de batalha, existe a possibilidade de que as armas sejam utilizadas. E aí a gente volta à questão da estabilidade internacional. Porque o problema das armas nucleares é que elas são armamentos anti-humanitários, né? E aí é uma discussão bem interessante, né? Porque nenhuma arma é uma arma humanitária. A arma é um objeto criado pelo ser humano para eliminar fisicamente outro ser humano. Mas, a partir da Segunda Guerra Mundial, e principalmente com as convenções de Genebra sobre o direito da guerra ou o direito internacional humanitário,
as armas elas devem ser desenvolvidas de forma a causar a menor quantidade possível de sofrimento, tanto para os combatentes como para os não combatentes, né, os civis, o pessoal médico, enfim, que estejam envolvidos em algum campo de batalha. Né? E o fato das armas nucleares serem armas anti-humanitárias, né, serem armas sobre as quais não há controle e que têm como finalidade eliminar a maior quantidade possível de pessoas e de infraestrutura quando atacadas, como a gente pôde ver, não só nos ataques em Hiroshima e Nagasaki por parte dos Estados Unidos contra o Japão, mas também nos testes nucleares realizados pela França, pela União Soviética, pela China, em regiões mais desabitadas, essas armas elas têm uma facilidade muito grande de saírem do controle. E hoje a gente vive num mundo que tem muitos países que detêm essa tecnologia nuclear. Então, o embate nuclear, por exemplo, entre Estados Unidos e Rússia, né, que na época da Guerra Fria estava restrito apenas a Estados Unidos e União Soviética, hoje em dia acabaria envolvendo, por exemplo, a Coreia do Norte, a China, Israel, que apesar de não oficialmente né, assim, confessar, existem vários documentos que comprovam que Israel detém um arsenal nuclear muito importante, importado inclusive da África do Sul, do regime da Apartheid durante os anos 80. Então a gente enxerga que a possibilidade de algum desses outros países se utilizarem de um ataque nuclear, né, entre duas potências, por exemplo, como Rússia e Estados Unidos, para alcançar os seus objetivos e interesses, lançando esses armamentos nucleares em seus inimigos, é muito grande. E aí que a questão da estabilidade no conflito aparece como muito importante. O pessoal tem falado que a gente não tem tido avanços nessa discussão, mas só o fato de que houve, na última reunião de conversas de paz entre Ucrânia e Rússia, a tentativa de estabelecer, por exemplo, um corredor humanitário e de tentar estabelecer regras entre quem é civil e quem é combatente, não deve ser celebrado no sentido de ser o fim da guerra, mas deve ser celebrado no sentido de diminuir esses riscos e danos materiais, né, e em termos de morte mesmo para pessoas de forma muito sofrida em meio a esse conflito. Aqui, inclusive, uma informação de que lá na Rússia eles estão executando ali aulas online. O Ministério da Educação russo, né, estão aí ministrando aulas agora online para as crianças de 7 a 11 anos de idade para explicar a versão deles, né, dessa invasão à Ucrânia. E aí eles explicam o quão perigosa é a OTAN para a Rússia. E aí, claro, dando a versão deles, eu queria entender do ponto de vista, até para poder, né, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando aqui, quem tem alguma dúvida relacionada a isso ainda, até que ponto e por que a Rússia ainda considera a OTAN como sendo um grande risco, a ponto de, inclusive, ter que ter aulas online ali, dando ali uma ilustração para as crianças deles do porquê que a OTAN é tão perigosa assim para o povo russo? Quando a gente fala da OTAN, a gente está falando de uma organização que passou por um processo bem importante de redefinição da sua identidade. Então, a gente, né, se lembra que a OTAN foi criada no espectro da Guerra Fria, né, como uma iniciativa, uma tentativa, na verdade, né, de contrapor o poderio militar da União Soviética. A OTAN, se não me engano, foi criada em 49, e a resposta da União Soviética e dos seus países do bloco comunista do leste europeu foi o Pacto de Varsóvia, criado em 1955, né, depois da morte do Joseph Stalin, que é um fato muito importante para a gente entender os processos dentro da União Soviética nesse período. Né? Só que como ela tinha justamente essa característica de ser um mecanismo de defesa de alguns países da Europa, né, e do Mediterrâneo contra a União Soviética. E dentro da OTAN mesmo, nós tínhamos divisão, aquilo que a gente poderia chamar de divisão regional do trabalho, né, ou seja, em termos de segurança e defesa. Alguns países, como os Estados Unidos, serviriam como provedores de tecnologia, de armamentos bélicos ou mesmo de inteligência. Outros países, como a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha Ocidental, teriam como papel principal a coordenação e o acompanhamento da realidade interna ali da segurança e da defesa
desse espaço da Europa Ocidental, e depois, né, países que eram ditaduras fascistas, mas que foram aceitas na OTAN durante esse período, porque a OTAN vira só um defensor, entre aspas, da democracia nos anos 90, como Portugal, Itália, Grécia, Turquia, enfim, que eram regimes que eliminavam oponentes, né, regimes fascistas em Portugal, na Espanha, ditadura militar na Itália até a década de 70, são aceitos na OTAN como contendores, digamos assim, né? Os regimes internos políticos desses países se responsabilizariam por evitar que partidos comunistas que tivessem força eleitoral ou capacidade de influenciar a política ali da região, né? O que acontece é que com o fim do bloco socialista, a partir dos anos 80, principalmente a partir de 89, e com a implosão da União Soviética em 1991, 1992, a OTAN ela passa, de fato, né, como foi afirmado pelo próprio secretário-geral na década de 90, por uma crise de identidade, né, porque ela é um mecanismo de defesa, um organismo militar, de apoio militar a esses países, mas que não tem mais função. E, principalmente depois do 11 de setembro de 2001, ataques terroristas às Torres Gêmeas, a OTAN passa a ser o braço de inteligência e de segurança, né, o braço militar, digamos assim, dos Estados Unidos na guerra ao terror. É importante a gente lembrar que em 2000, logo depois que ele assume o poder na eleição, o Putin ele assume o poder em 99, em 31 de dezembro de 1999, em razão da renúncia do Boris Yeltsin, e ele é eleito 3 meses depois, né, em março de 2000, ele é eleito à presidência, e a partir daí começa o mandato legal dele, digamos assim, né? E em 2000, o Putin faz uma solicitação para a entrada da Rússia na OTAN, porque se a OTAN era responsável pela segurança, né, a organização responsável pela segurança no âmbito da Europa, nada faria mais sentido do que ter a Rússia também como parte desse organismo. Pela recusa dos Estados Unidos, principalmente, de entrada da Rússia dentro da OTAN, é formulada a OCSE, a Organização para a Cooperação de Segurança na Europa, né, que é um mecanismo do qual a Rússia faz parte, assim como o Conselho Europeu e outras instituições, fazia parte, né, até o início desses conflitos, que são outros mecanismos e outras instituições de segurança, defesa e estabilidade ali no continente europeu. Com a recusa da participação da Rússia na OTAN, principalmente por parte dos Estados Unidos, a gente começa a enxergar um fenômeno importante de afastamento da Rússia com relação ao Ocidente. É importante a gente lembrar que esse não é o primeiro momento de cooperação entre o governo Putin e o governo do George W. Bush, né, que era o presidente na época dos atentados do 11 de setembro, porque a Rússia também passava por ataques terroristas, principalmente por parte de forças separatistas chechenas, ali justamente naquele período entre 2001 e 2004, quando foi realizada a Segunda Guerra da Chechênia na região do Cáucaso, né? Então havia uma participação muito próxima da Rússia com relação aos Estados Unidos, quando os Estados Unidos reformulam seus interesses nacionais voltados para o combate ao terrorismo em escala global. É a partir de 2006, 2007, que a Rússia começa a se afastar dessa arquitetura internacional, né? Ficou muito famoso um discurso do Vladimir Putin em 2007, em Munique, na Conferência Internacional de Segurança de Munique, em que ele coloca toda a justificativa dele para fazer esse afastamento com relação ao Ocidente, e a não participação da Rússia dentro da OTAN, a colocação da Rússia mais ou menos como se fosse um participante de segunda divisão nas definições de segurança e defesa da Europa Ocidental, somadas à atuação da OTAN em 2003, na invasão unilateral dos Estados Unidos ao Iraque, fazem com que a Rússia comece a se preocupar cada vez mais com o interesse dos Estados Unidos nessas atuações da guerra ao terror, o que começa a fazer com que o Putin se afaste dessa região. A gente não pode esquecer que durante os anos 90,
tem a chamada a chamada década perdida da Rússia, né, em que a hiperliberalização, a formação de grandes grupos oligárquicos, o desemprego, a desestatização sem planejamento por parte do governo do Boris Yeltsin, né, e dos ultracapitalistas que assumiram o poder na União Soviética, traz para o país uma situação muito problemática, social, econômica e também política. Né? A Rússia perde cerca de 50% do seu PIB durante esse período, ela tem níveis de desemprego que chegam a 25% da população jovem, masculina, e a Rússia passa por um processo de perda de população, inclusive, né? 10% ao ano de perda de população ali na região. O governo Putin, que assume depois desse período de crise lá na Rússia, vai adotar uma prática bem estadunidense, né? Ela vai copiar o modelo dos Estados Unidos daquilo que a gente chama de complexo industrial militar, né? Ou seja, um complexo de desenvolvimento das tecnologias bélicas e da indústria de defesa que movimenta muita economia, que movimenta muito dinheiro, muito investimento a ser feito e tem como resultado equipamentos que podem ser vendidos ao redor do mundo por um valor muito alto, dando liquidez para o governo russo a partir de 2001, 2002, sobretudo. Né? Não à toa, muitos de nós acreditávamos que a Rússia iria derrotar facilmente as forças ucranianas, porque a gente sabe, né, que os armamentos que os russos detêm em seu poder são de altíssima qualidade. Só que por algum motivo que a gente ainda está tentando esclarecer um pouquinho mais, foram enviados primeiro para essa invasão na Ucrânia equipamentos mais velhos e tropas menos treinadas por parte das Forças Armadas russas. Então, a solução de movimentação da economia por parte do setor de indústria de defesa, além daquele de exploração de commodities como petróleo e gás, foi a solução que o governo Putin encontrou para dar liquidez e movimentação econômica para uma economia estagnada durante os anos 90, né, que vai dar à Rússia a capacidade de, seja por meio da exportação do petróleo e do gás, sobretudo para a Europa Ocidental, e da exportação de armamentos e sistemas de defesa para vários países ao redor do mundo, ter acesso a essa liquidez e trazer uma estabilidade econômica que poderia garantir a estabilidade política do putinismo lá na Rússia. Agora, professor, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? A gente acompanha muito esse conflito geopolítico, a gente sabe dos players que estão neles, né? Só que tem um que é pouco falado, que é Israel. Eu até estava falando com uma amiga minha que é da comunidade judaica, enfim, ela até está citando, inclusive, o aniversário dela, abraço para ela. Ela estava falando sobre como o Naftali Bennett vai ter que meio que se equilibrar para conseguir resolver isso daí, porque eles tiveram uma posição ali no começo muito clara, né, de tentar, deixa disso, vamos resolver isso daqui e tal, mas depois tem uma outra questão, porque é um parceiro histórico de Israel, que é os Estados Unidos, também um outro parceiro econômico forte, que é a Rússia. Como é que você enxerga a postura de Israel no meio disso tudo? Você acha que eles podem ser fundamentais para o desenrolar dessa história, né, para conseguir aí fazer um meio de campo, talvez fazer ali a função que a França tem tentado fazer, né? O Macron tentou ali fazer no começo, de fazer um meio de campo. Como é que você avalia Israel no meio disso tudo? A gente, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não sou especialista em Israel e Oriente Médio, né? A gente tem várias questões super complexas envolvendo a participação militar russa no governo sírio, né? Do Bashar al-Assad, enfim. Então, existem aí algumas nuances que eu confesso que eu não vou conseguir me aprofundar muito por falta de conhecimento empírico mesmo, né? De dados específicos com relação a isso. Porém, eu acho importante a gente perceber que não só Israel, mas vários países ao redor do mundo se encontram hoje num momento de decisão. Porque acho que é importante a gente apontar aqui que esse conflito, ele não está isolado, não é o único conflito que acontece ao redor do mundo. E no caso de Israel, a gente tem um conflito desde 2014 com o Hamas,
né, dentro do território, e mais recentemente a questão do bairro de Sheikh Jarrah, né, em que o governo israelense está expulsando palestinos que vivem ali naquele bairro próximo do Domo, né, da Rocha, onde fica o Muro das Lamentações também, enfim, que era compartilhado entre israelenses judeus, né, e israelenses ou árabes muçulmanos que viviam ali na região. Isso é resultado de políticas da era do Benjamin Netanyahu, né? E acho que esse ponto é um ponto importante. A gente está, de uma forma ou de outra, colhendo resultados de longo prazo desse período que a gente teve nos últimos 10 anos. Vamos colocar aqui, eu gosto de colocar a crise de 2008, a crise financeira de 2008 como um grande ponto de inflexão. Né, porque eu falo de Israel, mas eu estou falando também do Brasil. A gente observa essa necessidade da política externa brasileira de ajustar os ponteiros em razão da própria situação do Brasil, dos perigos que esse conflito pode trazer, em que uma política externa aliada estritamente ao antigo presidente dos Estados Unidos, o Donald J. Trump, pode trazer dificuldades para o Brasil, inclusive com relação ao governo do Joe Biden hoje em dia, e a posição que ele tem diante desse conflito. A situação de Israel ela é muito próxima. Eu me lembro que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, aventou a possibilidade de colocar o Naftali Bennett como mediador dessa situação, né? Colocar Israel, que é um país que estabelece boas relações tanto com a Rússia quanto a Ucrânia, para realizar esse esforço de mediação. Né? Mas há que se entender também esses outros interesses geoestratégicos de ambos os países ali na região. Israel realizou operações militares na semana passada, se não me engano, ou se não foi semana passada, foi bem recentemente, contra Damasco, na Síria, né? E nós tivemos também aí a gente tem ainda no Oriente Médio a guerra do Iêmen, que começa em 2011 e se arrasta até hoje, envolvendo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, e toda a estratégia de tentativa de reconfiguração das relações regionais que Israel está tentando colocar em prática desde os acordos de Abraão, né, organizados pelo presidente Donald Trump, mas com incentivo muito grande do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que era o primeiro-ministro na época. Então, acho que é importante a gente, para entender a posição de Israel nesse sentido, entender essas confluências, né? O governo do Naftali Bennett é um governo relativamente recente. A gente tem que lembrar que Israel é um sistema parlamentarista. O próprio Naftali Bennett chega ao poder apenas depois de estabelecer negociações com outros partidos ali de Israel, em oposição ao partido do Benjamin Netanyahu, e isso explica também essa demora na reação de Israel com relação ao conflito, assim como no caso da Alemanha, que também é um outro sistema parlamentarista. No caso da França, que você citou, a gente tem um sistema semipresidencialista. As opções de política externa não precisam passar pelo parlamento, porque estão sob responsabilidade da presidência, né, no caso do Emmanuel Macron. Então, há uma liberdade um pouco maior do Macron de poder atuar com relação a esse tema do que em países com sistemas parlamentaristas, como é o caso de Israel e também da Alemanha. Perfeito. Então, professor, eu queria agradecer por você ter vindo aqui à BMC News. Obviamente é uma situação muito complexa que o mundo inteiro está passando, mas é uma honra poder ter falado com você aí. Espero te ver mais vezes aqui em condições muito melhores aí, né? A gente chamar para falar sobre como é que o mundo, tá muita paz, né? Tá todo mundo em paz, não tem nenhum problema, né? Qual o problema de, né, tá todo mundo bem, né? E aí a gente chamar aí o professor e ele falar, não tem problema nenhum, né? E a gente joga baralho aqui ao vivo, não sei. Enfim, a gente consegue ver um